O Via Justiça de hoje é sobre a decisão da Câmara dos Deputados de reduzir a maioridade penal no Brasil. Nossos convidados, o juiz Tiago França de Rezende, da Vara da Infância e Juventude de Contagem, e a defensora pública Emília Castilho. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Câmara dos Deputados aprovou no dia 19 de agosto, em segundo turno, por 320 votos a favor, 152 contra e uma abstenção, a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos no país. A PEC ainda precisa ser votada no Senado. Como analisar a decisão da Câmara dos Deputados, doutor Tiago? Bom, Carlos, nós como espectadores acompanhamos a votação dessa matéria na Câmara dos Deputados e percebemos que o projeto original, que era de redução da maioridade para todos os delitos, para a faixa etária de 16 anos, foi rejeitado pela Casa e logo submetido à votação um projeto substitutivo que estabelecia essa redução apenas para os crimes considerados hediondos, nos termos da lei, e também homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte, criando, a nosso aviso, uma situação jurídica difícil de se explicar, porque estabelecida dessa forma a legislação, você vai estar partindo do pressuposto que um adolescente tem o discernimento para entender o caráter ilícito do fato para essas infrações e para outras segue o regime antigo de limite de maioridade aos 18 anos. É algo que deve ser debatido em sociedade. Doutora Emília, como que a senhora viu a decisão da Câmara? Bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já atingiu aí a sua maioridade, né, já vive a sua juventude, e como todo jovem precisa de ajustes, ele, pela primeira vez, ele colocou a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio como uma matéria legislativa de vanguarda na época e pela primeira vez concedeu a essas crianças e esses adolescentes direitos até então desrespeitados. A questão da maioridade é prevista na Constituição e, infelizmente, essa aprovação pela Câmara em Brasília da redução da maioridade é vista como um retrocesso, já que desde aí, né, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente, a ideia seria garantir direitos aos adolescentes. A previsão de que seria possível aplicar uma medida de internação, até então, e é o que está valendo ainda, já que esse projeto ainda não foi aprovado pelo Senado, seria de acautelar, né, uma internação, que a gente fala, de até 3 anos, apenas para aqueles crimes violentos, e no caso de reiteração de um ato grave. Você reduzir essa maioridade penal e colocar o adolescente, não no sistema prisional, porque eles criariam aí uma espécie de sistema misto, mas infelizmente seria um retrocesso para todo esse avanço que a gente já conquistou com essa nova legislação que está caminhando. A decisão da Câmara dos Deputados de reduzir a maioridade penal para 16 anos foi correta ou não? Vamos ver a opinião popular em Belo Horizonte. Onde os menores de idade têm a certeza da impunidade e, sendo assim, cometem os crimes. Em alguns aspectos ela pode ser prejudicial, sim, mas era a única alternativa que a gente tinha no momento do país. Se um adolescente de 16 anos, ele já vota, então ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então ele tem que responder, sim, pelo crime que ele comete. É uma alternativa, né? Mas, segundo o que eu vejo falar aí, eu acho que a pessoa tinha que ser julgada pelo crime que comete, dependendo da idade. É sempre o governo brasileiro atacando as consequências e nunca indo às causas. Se aconteceu de jovens, meninos de 15, 16, 17 anos foram atraídos para o crime, é porque o governo não teve capacidade de atraí-los para a educação, para o esporte, despertando neles o sentimento de amor ao trabalho, ao estudo. É válido, só que eu acho que não só para crimes hediondos, porque para outras coisas não foi reduzido. Então, só
Só separou um pedaço, tinha que ser colocado isso para redução penal para um em todo, para qualquer coisa que fosse feito com um menor, 16 anos, ele tivesse a mesma punição. E eu acho que a partir dos 12 anos de idade, uma pessoa já foge do controle dos pais. Então é onde o Estado precisava começar a agir nesse momento. Não estou falando de pegar um menino de 12 anos e colocar na cadeia, mas ele pode ser punido de outras formas. Eu acho que eles já têm toda a capacidade de entendimento do que eles estão fazendo. As pessoas com 16 anos podem votar e eleger o presidente do país e não podem arcar com os próprios erros, as consequências dos atos que cometem. Eu sou totalmente a favor. Acho que, se investisse em educação, outros investimentos que a gente não tem no país, isso com certeza, daria um impacto muito maior do que simplesmente reduzir a maioridade. E agora nós vamos ver o comentário dos nossos convidados sobre a fala popular. Doutor Tiago. Olha, eu tenho uma opinião muito firme no sentido de que o limite atual de estabelecimento da imputabilidade penal é absolutamente anacrônico, não é compatível com o desenvolvimento humano. Particularmente entendo, inclusive, que a maioridade deve ser reduzida aos 14 anos de idade. Já tive a opinião contrária, mas a experiência de estar numa vara com atribuição exclusiva de infância e juventude está me permitindo, é uma experiência empírica, até me faltam critérios técnicos para eu poder abalizar meu posicionamento, mas da experiência que vem da lida diária, há a constatação de que os adolescentes nessa faixa etária têm noção exata da antijuridicidade da conduta que eles estão praticando. E se prevalecem disso para praticar crimes sabendo que não vão ser punidos como se adultos fossem. Sem contar com os casos inúmeros de aliciamento de adolescentes para práticas ilícitas por adultos que relegam para o menor o risco de virem a ser atingidos num revide, num assalto, a responsabilidade pela entrega da droga. Isso acontece todo dia. E isso é aceito da parte do jovem, talvez por uma falta de princípios, talvez por uma carência financeira. Hoje você tem uma demanda muito por consumismo, e o jovem é compelido a isso e não se inibe, porque realmente, na prática, o sistema socioeducativo é inexpressivo para o jovem. Essa é a minha convicção. Doutora Emília, a senhora como viu a fala popular? Bem, Carlos, é mais do que justo esse anseio da sociedade por uma maior segurança. A gente percebe que todos nós queremos mais segurança. Acontece que muitas vezes as pessoas acreditam que a redução da maioridade seria a única solução, enquanto, na verdade, ela seria a solução mais imediata e que, de fato, não resolveria o problema. A gente tem como abordar, e acredito que a gente vai ter oportunidade de expor, e várias outras soluções que poderiam também chegar a uma maior segurança para todos nós, mas simplesmente reduzir a maioridade penal sem atingir a origem do problema seria, de fato, uma solução imediatista que não resolveria o problema no seu cerne. O senhor falou aí do sistema socioeducativo, doutor Tiago. Ele não pune? Ele hoje está significando impunidade? O sistema socioeducativo jamais foi criado para punir qualquer um. Daí que me parecem inoportunas as propostas de aumento do prazo para cumprimento de uma medida em meio fechado, como internação em semi-liberdade, porque eu insisto, a medida socioeducativa, seja ela de meio fechado ou de meio aberto, ela tem como função a tentativa de recuperar o jovem. Se o jovem passa um ano num centro socioeducativo e o laudo psicossocial realizado sobre ele aponta que ele está arrependido do que fez e está preparado para voltar em sociedade, não tem por que segurá-lo mais 7 anos. Vai ser impossível fazer isso. Porque o sistema socioeducativo não visa a segregar, não visa a punir, visa a reeducar. O Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ouvir a Justiça e a decisão da Câmara dos Deputados de reduzir a maioridade penal no Brasil. Participam do programa o juiz Tiago França de Rezende, da Vara da Infância e Juventude de Contagem, e a defensora pública Emília Castilho.
Doutora Emília, a decisão da Câmara dos Deputados conflita com o ECA e com a Constituição Federal. Seria ela inconstitucional por ferir alguma cláusula pétrea? Tem essa interpretação, né, de que a redução da maioridade, a maioridade penal aos 18 anos seria uma cláusula pétrea, portanto inatingível e não haveria possibilidade de alteração. Por mais que essa questão seja ultrapassada e se entenda que é sim constitucional essa alteração, que o legislador constituinte derivado teria sim esse poder de alterar essa legislação, o ECA, o sistema socioeducativo, ele traz uma flexibilidade e uma abordagem da questão um pouco diferenciada. Então, de uma certa forma, conflita com o ECA. Conflita com o ECA porque as noções, os preceitos básicos do ECA realmente não visam punir o adolescente, e sim ressocializar. E nessa ressocialização, durante o cumprimento da medida, seriam trabalhados com esse adolescente vários eixos de cumprimento: o eixo da família, o eixo da profissionalização, o eixo da saúde, de acesso à cultura, lazer. E aí sim, haveria um trabalho para que esse adolescente pudesse retornar à sociedade, independentemente de ter cumprido 1, 2 ou o máximo da medida socioeducativa, que hoje seriam 3 anos. Se ele se tornasse, na visão da equipe técnica lá e com um parecer favorável do Ministério Público e também da Defensoria, a ser decidido pelo juiz, ele estaria apto a retornar para a sociedade. Então, o sistema socioeducativo ele tem um foco diferenciado do sistema prisional. E não teria como, no nosso entendimento, aplicar esses preceitos punitivos, simplesmente, para o adolescente. E a opinião do senhor, doutor Tiago, o senhor acha como que essa decisão vai influenciar na aplicação do ECA? O ECA vai ter que se curvar à legislação constitucional, a norma constitucional. Eu acho sedutores os argumentos que indicam que a maioridade aos 18 anos consiste em cláusula pétrea, mas também acho válido os fundamentos para que o artigo 228 da Constituição Federal não integra o rol de garantias fundamentais. Principalmente porque me parece que é uma medida de política criminal estabelecer o limite de aplicação da legislação penal. E esse limite tem que ser maleável de acordo com a evolução humana, de acordo com a evolução das relações sociais. Eu insisto, o argumento válido nessa discussão é o da noção da antijuridicidade da conduta. Nada além disso. Eu já vi muitos argumentos que insistem que o sistema prisional não recupera, mas isso é uma crítica ao sistema prisional. Isso também vale para o adulto. O adulto não é obrigado a ir para uma escola de crime. O sistema penal deveria recuperar não só o adolescente que vai passar frequentando, mas também o adulto. Então, e quanto a esse argumento, eu não encontro posição contrária convincente no sentido de que o adolescente deve ser tratado de forma diferenciada pela legislação. Vamos ver agora a opinião do vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado Durval Ângela. Acredito que o Estatuto da Criança e do Adolescente tem que ter modificações. Primeiro, que as medidas protetivas têm que aumentar, as medidas socioeducativas precisam aumentar, ou criar um mecanismo de quem utiliza o menor de 18 anos para esconder um crime, a penalidade tem que ser maior para esse setor. Ou quem sabe até aumentarmos o tempo de internação de 3 anos para 5 anos. Mas de qualquer maneira, se a premissa é a redução da violência, isso não tem se mostrado eficiente. Eu temo que se nós aprovarmos uma lei dessa no Brasil, o que nós vamos ter são os pobres, jovens pretos, né, jovens excluídos, vão aumentar a sua exclusão e até caminhar para uma institucionalização, como nós já vivemos na sociedade, da pena de morte. A senhora concorda com a opinião do deputado, doutora Emília? Sim, concordo. De fato, a questão da violência jamais seria resolvida com uma solução simplista de redução da maioridade. A gente percebe no dia a dia de uma vara da infância
que essa violência, ela não está, ela não se concentra nos atos infracionais praticados por adolescentes. Tem um dado, eu ainda não consegui confirmar a fonte, mas essa informação diz que 1% apenas dos crimes violentos são praticados por adolescentes. Mesmo que a gente admita que não seja 1%, vamos colocar aí que fossem 10% desses crimes violentos de toda a criminalidade do Brasil. Eu não acredito que resolvendo 10% da criminalidade, atingindo com uma solução que atingiria 10% dessa criminalidade, resolveria o problema da criminalidade como um todo. Então, mas no meu entendimento, não tem como discordar do deputado. A solução realmente pode ser uma solução para a opinião pública. Acredito que a gente resolveria o problema da opinião pública, mas a questão da segurança pública com a redução da maioridade, acredito que poderia até piorar. E o senhor, doutor Tiago, o senhor acha que essa redução vai ou não diminuir os crimes nessa faixa etária? A curto prazo, eu tenho uma particular convicção, cara. O deputado Durval Ângelo vai me permitir discordar da posição dele, especialmente no estado em que ele exerce sua legislatura, onde o sistema socioeducativo é pífio. O sistema socioeducativo de Minas Gerais é vergonhoso. As varas de infância e juventude no interior do estado, as mais de 300 varas, 300 comarcas, às vezes com atribuição mista, não tem disponibilidade de vaga para internação ou para semi-liberdade dos adolescentes que cometem atos graves, às vezes em reincidência. Até onde nos é dado saber, são apenas 1.440 vagas para esses dois tipos de internação. Internação, isso no estado todo? No estado todo. Talvez isso não dê conta da demanda da região metropolitana. E, no entanto, eles são todos os centros do estado. Eu tenho uma convicção de que vai reduzir imediatamente a marginalidade, porque, como eu disse, dessa experiência que a gente tem na judicatura sobre a matéria. Tem convicção, cara, de que a faixa etária que for abrangida pela maioridade penal, no caso 16, 17 anos, necessariamente não vai migrar para o sistema prisional obrigatoriamente, porque muitos são compelidos a ingressar, a praticar atos infracionais, justamente porque estão amparados na marginalidade. Então ninguém quer recuperar ninguém com cadeia. Infelizmente o sistema prisional não se presta para isso, mas ele inibe o jovem de ingressar na marginalidade. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando a decisão da Câmara dos Deputados de reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos no Brasil. Participando do programa, o juiz Tiago França de Rezende, da Vara da Infância e Juventude de Contagem, e a defensora pública Emília Castilho. Doutora Emília, em termos de direitos humanos e de defesa social, como avaliar a redução da maioridade penal? Bom, a redução da maioridade penal, como eu já falei, realmente seria um retrocesso a todas as conquistas que a gente já conseguiu. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, ele já veio, né, como uma mudança de paradigma. Eu não discordo que ele precise de avançar mais. De fato, o sistema socioeducativo passa por uma imensa dificuldade de aperfeiçoar e de executar toda a execução das medidas, né? Mas reduzir a maioridade seria, como eu também já disse anteriormente, uma solução imediata, que não discordo, doutor Tiago, talvez pudesse realmente, nesse primeiro momento, reduzir a violência, mas num passo seguinte, voltaríamos a um contexto muito parecido com o de hoje. Então, significaria, na verdade, um verdadeiro retrocesso. Eu gostaria que a senhora comentasse a fala do doutor Tiago sobre o ambiente socioeducativo de Minas Gerais. A senhora concorda com ele
Como é que a senhora dimensiona essas dificuldades do sistema socioeducativo em Minas Gerais? Bom, concordo. Infelizmente, o que a gente percebe hoje em dia é que faltam vagas para que esses adolescentes sejam internados em medidas de regime semiaberto e fechado. Infelizmente, significa que o Estado falhou, todos nós falhamos, porque a gente não conseguiu tirar esse adolescente da rua e levar para a escola. E se está faltando vaga para internar, deve estar sobrando vaga na escola, o que também não está. O que a gente percebe é uma evasão escolar muito grande, são famílias desestruturadas muitas vezes, com pais e mães com vícios ou alcoólatras ou com vícios em drogas. E o sistema socioeducativo chega no final dessa cadeia como a solução desses problemas, encontra uma grande dificuldade para executar essas medidas, porque a lei prevê escola, a lei prevê acesso à saúde, acesso à cultura, a lazer. Muitas vezes a gente vê a dificuldade de conseguir um curso profissionalizante para esse adolescente, de repente ele não tem a escolaridade exigida para fazer aquele curso profissionalizante. Então, o sistema socioeducativo precisa avançar, precisa de uma maior implementação de políticas públicas para que esse sistema consiga atingir o seu verdadeiro objetivo, que seria ressocializar esse adolescente. Porque senão, infelizmente, gera a impressão, que é a impressão que a maioria da sociedade tem, de que a única solução que a gente tem é prender esse adolescente, reduzir a maioridade e segregar esse adolescente. Quando, na verdade... É o aspecto da defesa social que a sociedade está querendo, não é isso? Sim, infelizmente é a única solução que as pessoas conseguem enxergar, porque é uma solução mais imediata. E, de fato, de repente, num primeiro momento, pode ser uma solução que venha aí a reduzir essa violência. Mas toda solução imediatista, ela tem um prazo muito curto de duração e de eficácia. Agora, doutor Tiago, se não tem vaga, o que os juízes estão fazendo? Como é que estão decidindo? A expressiva maioria deles está sendo compelido a suspender a medida de internação e entregar o adolescente para os responsáveis, que, no mais das vezes, já não tem nenhuma autoridade sobre o filho. Já vi mães, entre a iminência de a gente ter que liberar o adolescente porque o Estado não disponibilizou a vaga, o Tribunal de Justiça cassou a liminar dada em ação civil pública que o compelia a fazê-lo, e pedir, implorar para que o filho dela não fosse liberado, porque ela não tem nenhum controle sobre ele e ele tem profundo envolvimento delinquencial. Isso acontece todos os dias, em todas as comarcas, e com crimes gravíssimos, com atos infracionais hediondos, e há uma previsão legal de que a Justiça não pode sustentar a apreensão de um adolescente em estabelecimento prisional, que é o que resta a grande parte das comarcas no estado de Minas, recolher o menor ao presídio ou à cadeia pública da comarca, não pode fazê-lo por mais de 5 dias, sob pena de responsabilidade. Então os juízes são compelidos a soltar e seguramente os jovens voltam a delinquir. Como voltam os que são liberados de internação, depois de cumprir 1 ano de internação, o número de reincidência é enorme, enorme. Eu não sei se isso chegou a ser apurado, mas eu tenho pelos dados da nossa comarca. Né? Agora, e a responsabilidade do Estado nisso, de não oferecer essas vagas? Como que está isso hoje? A gente conversa sobre o ECA, sobre a necessidade de atualização da legislação, só que, infelizmente, é uma lei que está sendo condenada e ela nunca foi aplicada na sua inteireza. Tenho certeza que a doutora vai concordar com isso, porque é a única matéria que a Constituição estabelece prioridade absoluta dentre as outras que afetam a administração pública, e não é isso que se vê na prática. Um governo de Minas Gerais que se arvora no argumento de que não pode receber o adolescente porque não tem vaga, sem se preocupar em ampliar e adequar a rede de atendimento socioeducativo para a realidade, ao mesmo tempo que constrói uma cidade administrativa que consumiu mais de R$1 bilhão, até onde nos é sabido, um governo que cria pastas, um governo que anuncia aumento para determinadas carreiras, nada contra o aumento, só que se tem dinheiro para fazer essas obras, para fazer essas ações políticas, tinha que ter dinheiro para construir um sistema socioeducativo coerente com a realidade do Estado. Isso não acontece. Em muitos casos, há a determinação da Justiça, não raro a Defensoria Pública se incumbe dessa função, às vezes o Ministério Público, de compelir o Estado a construir centro socioeducativo, a transferir o adolescente
e as decisões são reformadas sob o argumento que o judiciário não deve interferir na autonomia do Poder Executivo. Chegamos ao final do programa. Obrigado ao senhor pela presença, obrigado à senhora, doutora Emília, também pela presença. Veja Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.